A super quarta passou e agora? Para onde será que vai o mercado? Pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre a super quarta. O que aconteceu? Quais eram as expectativas do mercado? O que aconteceu em relação à taxa de juros, tanto daqui do Brasil quanto dos Estados Unidos? Vamos conversar um pouco, bater um papo sobre dólar, sobre bolsa. Vamos para as expectativas do mercado? A bolsa chegou a 181 mil pontos, grande parte impulsionada pelo capital estrangeiro que entrou no Brasil. Em positivo, a gente tem 17,7 bilhões até dia 23 do 1 e a expectativa de um ano de juros mais baixos. Por isso é que o mercado está migrando da renda fixa para a renda variável. E é por isso que as pessoas estão apostando ainda mais na bolsa, porque normalmente quando os juros abaixam, a bolsa tende a se valorizar, os ativos tendem a se valorizar e a expectativa desse ano é que o juros seja um pouco mais baixo do que está sendo dos últimos tempos, né? Somente nesse mês a gente teve ganhos de pelo menos 12,9% e os juros futuros fecharam em baixa, dado que o mercado aposta em uma queda de 0,25 na taxa Selic. Toda essa movimentação que aconteceu em grande parte foi que a expectativa do mercado era de que a taxa Selic ia cair. Houve também uma declaração do Thiago Berriel, que é o ex-diretor do Banco Central, que falou que não há motivos para redução da taxa Selic não acontecer por agora. Então, isso movimenta muito o mercado e a gente vê que a questão de expectativas impacta muito mais do que a taxa de juros. É exatamente isso que o Banco Central acusa de problema para ter mantido a taxa de juros no patamar que está agora. A gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, na próxima etapa do vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, é muito importante para que a gente possa sempre acompanhar o que vocês estão achando. No mercado de opções, houve reprecificação, em grande parte também pelas expectativas do mercado, e a expectativa do mercado disparou de 15% para 23%. Mesmo com a maioria acreditando que a taxa básica se manteria inalterada. A gente tem uma aposta do mercado, então, que ou a taxa se manteria a 15% ou ela diminuiria 0,25%. Nesse caso, a taxa se manteve a 15%. O resultado do IPCA 15 de janeiro subiu 0,2%. E com a queda das taxas futuras, as ações cíclicas domésticas, elas acabam mesmo se beneficiando desse cenário. Então, as ações acabam se valorizando mais nesse cenário. A gente teve uma declaração do Stumberg que disse que o dólar ele deveria estar perto de 4,40. Mas então vamos entender um pouco do porquê que não faz sentido o dólar estar perto de 4,40, né? Na verdade, o porquê que talvez faça sentido pelo juros, pelo progresso da bolsa, mas não faz sentido na prática, porque ele realmente não está a 4,40. Bom, primeiro é porque a gente tem um cenário de incerteza da dívida pública, da trajetória da dívida pública. O que isso inclui? Isso inclui o cumprimento do arcabouço fiscal, o controle de gastos obrigatórios, por exemplo, a criatividade fiscal, ou seja, a mudança de regras, receitas extraordinárias. Isso tudo traz incerteza para o mercado de como vai ser gerida essa dívida pública. Se essa dívida vai aumentar, se ela vai diminuir. Como a gente não sabe isso e não dá para saber, ainda mais em um ano de eleição, que os gastos tendem a aumentar, mesmo tendo um fluxo de capital estrangeiro para a bolsa, ele não é um fluxo estrutural, ou seja, ele não é um fluxo de longo prazo. Então, isso é muito sensível a risco global, por exemplo. No cenário global, ainda favorece o dólar. Por que ele favorece o dólar? Os Estados Unidos eles seguem crescendo relativamente bem e o dólar ainda é um porto seguro, é uma moeda mundial segura. Além disso, a gente tem as questões de incertezas geopolíticas e eleitorais que aumentam ainda mais a demanda por dólar, né? As pessoas buscam se proteger em dólar. Um outro ponto relevante para justificar essa questão do câmbio é que a gente tem uma assimetria
de risco no câmbio brasileiro. Então, isso acontece por conta das más e boas notícias, digamos assim. As más notícias, ela faz o dólar subir, as boas notícias fazem ele cair. Então ninguém acaba apostando firmemente contra o dólar e acreditando tanto assim na moeda brasileira para ela se valorizar. Ainda falando sobre câmbio, o câmbio fecha a 5,20 e o dólar recuou 1,41%. Isso foi o menor nível desde 28 de maio de 2024. Essas incertezas geradas pelo Trump influenciou diretamente na desvalorização do dólar no mundo inteiro. Então, essa política externa hostil, ela tem levado os agentes econômicos, incluindo os bancos centrais, a reduzirem os dólares em carteira. Isso não significa que, eu falei agora anteriormente, que as pessoas acabam em momentos de crise optando pelo dólar. Sim, elas optam pelo dólar, mas esse movimento da política do Trump, ele está causando essa desvalorização do dólar exatamente porque as pessoas têm medo de para onde o dólar vai com essa influência, com essa política muito hostil, né, de atacar os países, até os aliados. Então, desde do começo de 25, por exemplo, o dólar ele teve um recuo de mais de 15% pelo índice DXY, que foi comparado junto com outras moedas, como o euro, o ien, a libra e o franco suíço. Então imagina, quando você compara todas essas moedas e o dólar ainda tem um recuo de mais de 15%. Vamos para a taxa de juros. Lembrando que são 3 partes desse vídeo, a gente vai falar sobre bolsa, câmbio e por último taxa de juros, que foi a decisão do Copom e do Fed de hoje. O efeito da Selic é que normalmente a gente tem uma redução dos custos à medida que eu diminuo a Selic, dado que a Selic é o valor do dinheiro, a gente está precificando o dinheiro, então o dinheiro está muito caro no Brasil, isso prejudica diretamente o capital produtivo brasileiro, toda a parte produtiva é prejudicada. O que explica o efeito Selic? Se eu tenho uma redução de Selic, eu tenho uma redução de custos de empréstimos de famílias e empresas. Isso estimula o consumo das pessoas, estimula os planos de expansões das companhias e é por isso que causa um aumento na bolsa de valores. Então, eu favoreço o potencial de venda e de lucros das companhias com ações. A gente vai conversar um pouco também sobre as apostas do mercado, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado americano. No caso do mercado americano, a aposta foi que ele iria manter a taxa na faixa de 3,5 a 3,75. No caso do mercado brasileiro, a aposta foi que ou a Selic iria se manter inalterada ou a gente iria começar um início de ciclo de corte de juros, o que favoreceria a bolsa, como eu havia explicado anteriormente. O que vocês acham? Vocês acham que a gente teria que cortar juros, os Estados Unidos teria que cortar juros, assim beneficiaria o Brasil? Ou vocês acham que não? A gente não deveria cortar juros e os juros deveria estar alto, se manter alto, dado o tamanho do gasto do governo. Os analistas do Itaú BBA, do índice Bovespa, eles acham que a bolsa vai chegar a 200 mil pontos, dado essa queda de taxa de juros, esse começo de ciclo de queda de taxa de juros. E pela quinta vez seguida, a gente tem o Bacen mantendo os juros a 15% por uma decisão unânime do Copom. E o objetivo dessa taxa de juros é convergir a inflação à meta. Então, o motivo de manter alta a taxa de juros é que as expectativas elas estavam desancoradas e as projeções de inflação elas ainda estão muito elevadas para a gente diminuir juros. Além disso, a gente tem uma resiliência na atividade econômica e a gente tem uma pressão muito grande no mercado de trabalho. Por isso é que o Bacen continua muito cauteloso, com uma cautela extraordinária, na verdade, porque manter pela quinta vez a taxa de juros a 15% é realmente bastante. Quais são os riscos, né? O Bacen diz que os riscos da inflação aumentar e diminuir são praticamente os mesmos. O que diverge dos dois são os motivos. Então, os riscos da inflação aumentar para o Bacen é
tanto a desancoragem das expectativas por um período muito prolongado, a resiliência da inflação de serviços, principalmente diante de um hiato do produto muito positivo, e a combinação de políticas econômicas internas e externas, principalmente um controle de gastos públicos e tudo mais. Isso tem um impacto inflacionário muito maior do que esperado pelo Bacen, inclusive por meio da taxa de câmbio persistente e mais depreciada. Então, junta tudo o que a gente conversou sobre câmbio e sobre bolsa, o que ele está querendo dizer é, olha, se eu manter a taxa de juros alta, eu estou tentando segurar a inflação para que ela não afete o câmbio e para que esse câmbio não revide na minha economia, porque um câmbio muito alto tem uma economia muito inflacionada. Se eu tenho uma economia muito inflacionada, eu tenho que subir a taxa de juros por conta da economia inflacionada. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu preciso da minha taxa de juros alta para eu proteger o meu câmbio. Mesmo que o meu câmbio está alto, ele poderia estar ainda mais se minha taxa de juros estivesse baixa. É isso que ele está dizendo. A persistência dessa moeda depreciada faz com que o Bacen persista na taxa de juros alta. Porque diminuir essa taxa de juros pode ter uma alteração muito maior no câmbio. Além disso, a gente tem um risco da inflação abaixar, como eu disse anteriormente. E o que é esse risco da inflação diminuir? É uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica doméstica, por exemplo, uma desaceleração mais forte da economia global por conta dos choques de comércio e incerteza, e além disso, de eventual queda nos preços das commodities, com efeitos desinflacionários. A gente também tem o cenário doméstico. Qual que é o cenário doméstico? No cenário doméstico, o Banco Central analisa que o mercado de trabalho ele ainda mostra sinais de resiliência. Então pensa, inflação alta, mercado de trabalho bombando. À medida que eu aumento a taxa de juros, eu tenho que diminuir o mercado de trabalho. Por quê? Porque o dinheiro está mais caro, então as pessoas têm menos dinheiro para investir nas suas empresas, as companhias têm menos dinheiro para manter os seus funcionários e, consequentemente, aumenta o desemprego. E isso na economia a gente chama de regra de Taylor. À medida que o Bacen aumenta juros, eu tenho um aumento do desemprego. Se ele diminui juros, aquece a economia e eu tenho uma diminuição do desemprego. Nesse caso, o que ele está vendo? Não, mesmo eu aumentando os juros, o meu mercado de trabalho ainda está resistindo. Então, como ele mostra resiliência, a minha inflação não está abaixando, mesmo com juros muito altos. Quando a gente vai falar de cenário externo, tem uma incerteza que persiste diante da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente em relação as tensões geopolíticas, que elas impactam diretamente tanto o câmbio, tanto a bolsa, diversas coisas aqui no Brasil. Essas tensões geopolíticas, principalmente agora que a gente tem a questão dos tarifaços e tudo mais, elas são um problema e o Banco Central leva elas em consideração como um agravante de inflação. Se aquilo inflaciona tanto, então a gente tem que se manter cauteloso. Mas vamos pensar agora o que o Copom está projetando. Ele projeta uma inflação de 3,4% ao fim do ano e de 3,2% no segundo trimestre de 2027. A gente sabe se isso vai acontecer? Não, a gente não sabe se isso vai acontecer. Mas essas foram as notícias de ontem da nossa super quarta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu esqueci de me despedir de vocês. Eu desliguei a câmera porque eu ia refazer a parte de se despedir, mas então vou me despedir agora. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, obrigada por acompanhar aqui o canal. Se você gostou desse vídeo e se interessa por economia e assuntos do tipo,
Não deixe de se inscrever, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!